Vamos juntos abrir a Bíblia no Salmos 63, um salmo de Davi que relata uma fase muito especial da vida desse homem segundo o coração de Deus. E enquanto nós vamos ler esse texto, eu convido você a pensar no seguinte título: Por uma sede desesperada de Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Às vezes, irmãos, pelo correr dos anos de conversão, nós entendemos que já não precisamos tão desesperadamente de Deus, quanto necessitávamos dele no dia em que de repente chegamos aqui, em qualquer outro lugar, e ele nos ministrou o coração e nós nos convertemos. Eu quero dizer a você, e essa palavra serve em primeiro lugar para a minha vida, depois de muitos anos de conversão, nós continuamos sendo pobres, miseráveis, cegos e nus e totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E se nos falta essa sede, irmãos, o problema não está na água, está em nós. Nós vamos ver isso aqui. Como foi que Deus, ele gerou em Davi essa sede desesperada pela sua presença? Convido você para essa palavra e eu creio que será um tempo também maravilhoso nas nossas vidas, no nome de Jesus. Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver, e em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva no meu leito. Quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos ministrar a sua palavra em seu nome. Amém? Irmãos, o livro de Salmos é maravilhoso. Temos diante de nós um texto que revela o ser humano tal como ele é. Com os seus anseios, com as suas aspirações, com as suas expectativas, com os seus desejos, com os seus valores, com as suas buscas. E o livro de Salmos revela homens e mulheres buscando a Deus em diferentes circunstâncias. O livro de Salmos revela o ser humano nas suas crises, nos seus desencontros, na sua incredulidade, na sua perseguição. Quem sabe na mais alta intimidade com Deus ou na mais profunda incredulidade. O livro de Salmos, ele mostra a nossa vida, irmãos, como ela é. João Calvino, no prefácio do seu grande comentário ao livro de Salmos, ele chega a dizer o seguinte: costumo definir este livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja aí nesse livro representado como num espelho. Ele afirma ainda: diria que o Espírito Santo colocou ali ao vivo todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confundas que agitam habitualmente o espírito humano.
Ao lermos o livro de Salmos, nós estamos diante da nossa própria vida. E foi num momento assim, de muita consciência, que Davi teve a sua sede por Deus renovada, devolvida. Mas antes de entrarmos especificamente neste tópico, que vai nos mostrar como Deus restaurou a sede no coração de Davi, queremos, a título de introdução, passar para os irmãos algumas evidências que obviamente mostram para nós qual é o nível da nossa sede de Deus. Como é que nós entramos aqui? Qual é a intensidade da nossa busca? E nós vamos olhar para a vida de Davi também. Na experiência de Davi, irmãos, ele entendeu que quando estava acomodado, lhe faltava sede por Deus. A acomodação de Davi pode ser vista naquele período quando ele está no trono. Não foi assim todo o período do seu reinado, mas num determinado momento ele relaxou, moral e espiritualmente. Talvez ele se ancorou no seu trono, no seu título, na sua posição. Quem sabe naquele momento ele já não adorava mais, ele já não buscava mais a face de Deus, ele já mais não buscava conselhos em Deus. E talvez por conta desse comodismo que impregnou a vida de Davi, ele então descobriu que estava faltando algo, estava faltando sede, mas foi descobrir isso um pouco depois, já depois de ter caído em pecado. Mas descobriu, louvado seja Deus por isso. Mas além do comodismo, como uma evidência dessa falta de sede por Deus, há também, irmãos, aqui uma segunda evidência. Algumas faltas na nossa vida. Quem sabe a falta de iniciativa de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de adorar, porque essas são as linguagens da sede de Deus. Quem tem sede de Deus ora, quem tem sede de Deus adora, quem tem sede de Deus lê a palavra, quem tem sede de Deus jejua. E os períodos mais frutíferos da vida de Davi foram esses nos quais ele teve mais sede por Deus. Nesses períodos Deus colocava na sua boca novos cânticos. Nesses períodos Deus o fazia orar com orações tão tremendas que depois entraram para o lecionário, entraram para a liturgia dos hebreus quando estes iam ao templo de Jerusalém nas suas festas anuais. Eles oravam todos os anos aquelas mesmas orações que Deus tinha dado a Davi naqueles períodos de intimidade. Há aqui uma terceira evidência que mostra que, de repente, a nossa vida possa ou pode estar precisando de um avivamento e de mais sede pela presença de Deus. É a evidência do desinteresse pela comunhão com o povo de Deus. Davi está no deserto, fugindo de Absalão. Ele se vê privado do santuário, do tabernáculo. Ele se vê privado da comunhão com os irmãos. Ele de alguma forma se vê privado da presença de Deus. Porque havia nele ainda uma mentalidade de que Deus iria se revelar no templo. Mas de uma forma maravilhosa Deus se mostrou a ele naquele deserto. Mas ele estava privado dessa realidade. Quando nós não almejamos estar aqui, irmãos, quando vir para os cultos de alguma forma é um peso, é um fardo, é uma obrigação, vai chegando domingo, o camarada já pensa, meu Deus, mas eu vou lá para ouvir as mesmas coisas. Eu já sei até o que vai acontecer. Quando nós agimos dessa forma, isso mostra para nós que nos falta sede por Deus. O fato de estarmos aqui não representa necessariamente que temos sede de Deus. Nós podemos, irmãos, estar aqui com tantas motivações, vocês concordam? Tantas coisas podem nos trazer para esse lugar. E às vezes até algumas motivações que não são tão legítimas assim. Uma quarta e última evidência, ainda a título de introdução. Quando desenvolvemos um espírito excessivamente crítico.
quando nos tornamos amigos da crítica pela crítica. Não só esse texto fala do amor, a comunhão, da casa de Deus, mas o Salmos 84 também nos remete a essa temática, quando os filhos de Corá, orando, declaram: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Muitos são os salmos que falam desse prazer pela comunhão com Deus, esse prazer de estar com os irmãos. O problema, queridos irmãos, é que quando nós não encontramos aqui um altar, a gente encontra todas as outras coisas. A gente encontra defeitos em todos os pastores, naquelas pessoas que sentam do nosso lado, a gente encontra defeitos na liturgia do culto, a gente encontra defeitos na teologia, a gente encontra defeitos na temperatura do ambiente, a gente encontra defeitos no estacionamento. Nós vamos nos tornando amargos, azedos, pesados, carregados. E quem sabe até fazemos isso tentando justificar ou driblar a nossa própria consciência. Cuidado, meu irmão. Se o erro dos outros está sendo combustível para o seu afastamento de Deus, isso significa que você tem dado mais importância para as falhas do que para a verdade eterna. Não é insano pensar que eu me afasto do meu pai porque o meu irmão me magoou? Já seria insano pensar assim: eu vou me afastar do meu irmão porque ele me magoou. Ele é meu irmão. Mas parece que essas coisas para nós são tão naturais. A gente enfrenta um problema, uma adversidade, e isso já carimba uma fase de frieza espiritual na nossa vida. Como se fosse então legítimo afastar-se de Deus porque eu estou descontente. Existem, amados irmãos, algumas marcas, algumas estratégias, na verdade, que Deus usa para renovar em nós essa sede. E eu tenho certeza, meu irmão, se você está aqui nessa noite, ô glória, é porque você também precisa ter a sua sede renovada como eu preciso. Não fica pensando: poxa, por que fulano não veio? Por que Beltrano não está aqui para ouvir essa mensagem? É para mim e para você. Queridos, como foi que Deus restaurou essa sede pela presença dele na vida de Davi? Em primeiro lugar, ele mostrou a Davi que as fontes desse mundo não podiam satisfazê-lo. Deus renova a nossa sede por ele, nos mostrando pacientemente que aquilo que tem enchido, e tem só enchido porque não tem saciado, aquilo que nos satura não é aquilo que gera saúde física e muito menos espiritual em nós. A experiência de Davi, relatada no Salmo 51, é uma experiência de restauração de um quadro de pecado. Davi, no seu trono, como eu disse, ele teve uma fase de acomodação, ele deveria estar com seus soldados na guerra, na batalha, e ele preferiu permanecer no seu palácio, e ali ele então foi seduzido, não por uma mulher, mas pelo seu próprio olhar. Um pensamento que levou a uma ação, um primeiro pecado, que depois gerou um segundo para tentar esconder o primeiro, que depois gerou mais um para tentar esconder os outros dois. E então aquele Davi anônimo do pasto, quando cuidava das ovelhas, ele foi se esvaindo debaixo da roupa real. Dá-nos a impressão que Davi chegou no momento que ele não se conhecia mais. Porque ele foi se aliançando tanto com o pecado que ele já não se identificava mais com aquela sua fase de pureza, de santidade, de simplicidade. Mas como foi que Deus fez a ficha de Davi cair? Deus enviou seu profeta até o palácio, até a casa do rei, profeta Natã.
Natã chegou à presença de Davi e ele disse assim: olha, rei, um homem rico, com um rebanho todo lá de ovelhas, recebeu um visitante na sua casa, mas ao invés dele matar uma ovelha sua, ele pegou a ovelha do vizinho. O vizinho só tinha uma ovelha. E ele teve a capacidade de ir lá pegar a ovelha do vizinho e sacrificar a ovelha do vizinho. Sacrificar a ovelha do vizinho para servir o seu hóspede. E aí então Davi diz para ele: esse homem é digno de morte. Irmãos, olha aqui, ninguém se liberta do pecado sacrificando aquilo que é do outro. Enquanto eu estiver sacrificando a ovelha que é do outro, o pecado vai permanecer na minha vida. Enquanto eu pegar aquilo que custa para o outro e querer oferecer isso como oferta, a minha realidade não vai mudar, porque a minha realidade se transforma quando eu me ofereço como sacrifício. Não é nem aquilo que eu tenho, eu me ofereço para que o fogo de Deus venha consumir. A questão do pecado foi resolvida porque Ele se ofereceu por nós. Ele nos substituiu naquela cruz. Só assim a dívida foi quitada, foi sanado o problema de uma vez por todas. Davi, ele estava tão envolvido com aquela situação que aquilo havia se tornado rotina. E ele então vivia alimentando-se de águas que não satisfaziam. Stormy Martin, compartilhando esse texto, ela diz assim: você já teve essa sede de Deus? Às vezes, não a experimentamos até saber o que significa peregrinar no deserto de nossos desejos. Nós agarramos o que o mundo tem a oferecer, apenas para descobrir que isso nos deixa vazios. Tempo atrás, lendo um livro chamado O Motorista e o Milionário, do Joaquim de Posada. É um livro para o ambiente corporativo, empresarial. Nesse livro, o autor, ele diz o seguinte, em resumo, que nós precisamos desenvolver a capacidade da espera. Quem sabe até de renunciar a algo aqui, para conquistar algo amanhã, que seja melhor. Então ele cita alguns exemplos, mas um dos exemplos que ele dá é o seguinte: tem pessoas que quando sentam à mesa diante de um banquete para comer, não se alimentam direito porque meia hora antes comeram um cachorro quente. Pessoas que vão se empanturrando de besteiras. Elas vão ficando lá embasbacadas. Pessoas que na verdade estão cheias, mas não estão plenas. Porque na caminhada espiritual, infelizmente, também existe muito fast food. Sabe por que nos falta sede e fome por Deus? Porque nós estamos nos alimentando com o alimento errado, que não sacia, mas quando estamos diante de um banquete, cadê a fome? Cadê a sede? Puxa, eu acabei bebendo do negócio ali, se eu soubesse que tinha uma água limpa, cristalina, acabei comendo ali, se eu soubesse que tinha um banquete desse. Mas louvado seja Deus, porque esse Deus nos desperta dessa vida de compromisso com o pecado. E desculpe a expressão, nos faz vomitar aquilo que está dentro de nós, sabe, travado aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos orar, eu quero convidar você a vir à frente. E você profeticamente, desculpe usar essa palavra de novo, vomitar aquilo que está aí dentro de você, da sua alma, do seu coração, do seu pensamento, que só está ocupando espaço, mas foi isso que roubou a tua sede de Deus. Irmãos, Deus usou de uma segunda estratégia para renovar, resgatar a sede em Davi. Mas antes de entrar nessa estratégia, deixa eu te falar uma coisa. Não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja a prática, o pecado,
pastor Diogo estava me lembrando ali de um texto de Romanos 8, no comentário do Eugene Peterson, que ele diz que mesmo os pecados mais feios relatados na Bíblia não podem nos separar do amor de Deus. A dona Wanda, na vigília sexta-feira, nos lembrou de algo muito importante. Nós temos, irmãos, quem não tem ido à vigília está perdendo mesmo. Está perdendo banquete. Banquete. Um primeiro momento assim de quebrantamento, de contrição, onde o Espírito Santo coloca diante de nós ali, olha, é isso aqui que tem que ser mudado na tua vida. E ela nos lembrou de uma frase muito bonita. Ela disse assim: santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que sempre se lava. Aleluia. Você pode adorar o Senhor com suas palmas? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que essa frase, ela resume bem quem era Davi. Davi não foi um cara que nunca se sujou, mas era um camarada que ele, quando se percebia sujo, ele já corria na presença de Deus. Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quando você lê o Salmo 51, você vê essa ansiedade de Davi por ser liberto do seu pecado. A segunda estratégia. Deus mostrou para Davi que era necessário uma passagem pelo deserto. Nada como um bom deserto para nos fazer ter sede de novo. O deserto é terra árida, seca. O deserto é lugar de sol escaldante. No deserto, nós ficamos desidratados muito rápido. E Deus permitiu que Davi então entrasse num deserto que foi difícil superar, porque esse deserto veio em tom de perseguição do próprio filho, que quis tomar o trono dele. Um deserto que veio num tom de solidão, um sentimento, quem sabe, num primeiro momento de injustiça. Um deserto que veio num tom de abatimento e de privações das questões mais básicas da vida. Mas foi justamente, irmãos, nesse período de sequidão total da vida de Davi, que ele descobriu o que era sede por Deus. Deserto não é uma possibilidade na nossa vida, ele é uma certeza, em algum momento ele chega. Todos aqui nesse auditório, indistintamente, já passaram por algum deserto na vida. E nós não podemos bater no peito e dizer assim, não, eu não vou passar por mais desertos. A gente até pode dizer, Deus, nós não queremos mais desertos. A gente até pode dizer, Senhor, tem misericórdia. Deserto não é uma coisa que você fala, eu repreendo em nome de Jesus. Não dá para você dizer, eu repreendo esse deserto em nome de Jesus. Pode ficar repreendendo os 50 dias do propósito aí. Se Deus nos quer no deserto, irmãos, tem jeito. Se não há conversão, se não há um reavivamento, não saímos. Mas na experiência de Davi, o deserto foi muito positivo, porque gerou nele uma sede que é retratada nesse próprio salmo. Uma sede maravilhosa, o verso 1. Eu já quero chamar aqui o tecladista para nos ajudar desse momento para frente. O verso 1 diz, te busco ansiosamente. Davi, que se viu privado de uma realidade. Por que será, irmãos, que a gente começa a desejar alguma coisa só quando a gente perde? Por que será? Nós vamos ver daqui a pouco que o deserto, ele reaviva em nós alguns desejos e algumas sedes que nós tínhamos antes e perdemos. Isso Deus não faz para nos expor. Isso Deus não faz para nos envergonhar.
Isso Deus faz porque nos ama. Deus nos coloca no deserto porque nos ama, irmãos. Porque Ele quer gerar esse nível de sede, queridos. Davi chegou ao ponto de declarar assim: Deus, a tua graça, o teu amor, a tua fidelidade, essa é a mesma palavra no hebraico. A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Meus lábios estão secos, Senhor, mas eles te louvam. Eles te adoram. É como se Davi declarasse assim: Deus, com a integralidade do meu ser, eu quero te adorar. E aí ele usa a palavra alma. E essa palavra no hebraico é muito rica, irmãos. Ela denota não só o centro das emoções. Em alguns momentos ela é traduzida como coração, mas na maioria das vezes, ela aparece centenas de vezes no Antigo Testamento. Na maioria dessas vezes a palavra alma significa todo o ser, corpo, alma e espírito. E Davi faz questão de colocar todo o seu ser. É como se ele dissesse: Deus, eu estou nesse deserto, eu preciso de água, eu preciso de alimento, eu preciso de sombra, mas eu não preciso tanto dessas coisas quanto eu preciso da tua presença. Deus, o meu corpo precisa de água, mas cada célula do meu corpo precisa de um toque do teu Espírito nessa hora. Davi, meus irmãos, com todo o seu ser, ele passou a buscar a Deus. E a sede, irmãos, imagina uma pessoa onde cada célula do corpo dela clama pelo Espírito, onde cada célula do corpo dela grita pelo nome de Jesus, onde cada fio de cabelo é tomado pela glória de Deus. Ele estava no deserto, ele não pede água, ele não pede alimento, ele perde até o sono, mas ele pede desesperadamente a presença de Deus. Essa semana eu estava visitando uma família, um casal com câncer, marido e esposa com câncer. E graças a Deus o marido tinha acabado de receber a notícia que o seu câncer é benigno. E eles tiraram, deu para tirar tudo, não vai nem precisar fazer quimioterapia. A esposa está fazendo um tratamento em São Paulo. E aquela mulher ali, irmãos, uma mulher jovem, bonita, ela começou a me dizer: pastor, você não tem ideia do que esse deserto está fazendo na minha vida. Ela trabalha com coaching, viaja o Brasil inteiro. Uma moça mais nova do que eu. E ali naquele contexto, irmãos, o Espírito Santo, ministrou meu coração para dizer para ela, e isso foi confirmação da palavra também de hoje: olha, minha irmã, no deserto da vida, Deus, Ele suscita sedes que nós tínhamos perdido. Nada como um bom deserto para reavivar em nós sedes genuínas, que tem o carimbo da eternidade. Não é só a sede pela presença de Deus, mas é querer aquilo que Deus quer. Irmãos, ela me disse assim: pastor, ficar em casa para mim era perda de tempo, perda de dinheiro. Imagine, pastor, eu estou na velocidade de cruzeiro, a minha carreira está a todo vapor. Um filho de 2 anos e outro de 7 meses. Sabe o que ela me disse? Pastor Léo, eu voltei a ter prazer de estar na minha casa. Eu nem sei se eu vou voltar a trabalhar no que eu trabalhava. Que gostoso é estar com os meus filhos. Pastor, eu estou tendo sede de novo do meu marido, dos meus filhos, desse lugar. Nós levamos tempo, isso custou tanto para chegar aqui, como o senhor está vendo, esse apartamento aqui. E nós não parávamos em casa. O deserto gera sedes que nós tínhamos perdido. Essa é uma noite, meu irmão, para nós pedirmos que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos,
Como não beber se nós temos a fonte de águas vivas? Como ficar aí se empanturrando com o alimento do mundo se nós temos esse rio de águas vivas? Jesus, ao encontrar-se com a mulher samaritana, João 4, ele disse isso: se você soubesse quem te pede água, você lhe daria, porque ele tem água viva para te dar. Jesus disse àquela mulher: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Em João 7, Jesus disse que ele é a fonte de águas vivas. Quem nele crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí o cara quer sair do deserto mudando a circunstância. Meu irmão, a melhor forma de você transformar o teu deserto é você voltar a ter sede de Deus, para que esse rio comece a fluir de dentro para fora, e essas águas vão inundando tudo ao teu redor, e o negócio vai transformando. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Salmo 84 que eu citei no início diz lá no versículo que o homem que teme a Deus, quando ele passa pelo vale árido, o vale árido tem que se transformar num oásis, e de bênçãos o cobre a primeira chuva, porque a fonte está dentro, não está fora. Quanto mais sede de Deus, mais nós temos a capacidade de transformar desertos em fontes de renovação para a nossa vida, irmãos e irmãs.